Exatamente. Parece que esse mês tem um mês bom aí, não podemos, né, reclamar para o nosso Ibovespa. Queria, inclusive, né, Cris, começar falando um pouquinho, na verdade, com você, né? A gente fala muito, às vezes, das empresas nas blue chips, a gente fala muito, às vezes, de empresas listadas só no índice, né, no Bovespa, mas a gente muitas vezes deixa de falar um pouco também daquelas outras empresas, né, as small caps, por exemplo, que tem grandes potenciais aí de upsides, de repente, que possam estar também sofrendo bastante nesse momento, descontadas, mas que são aquelas empresas que têm bons fundamentos, aquelas empresas, né, que têm oportunidades de ter uma grande valorização, às vezes até mais do que as blue chips, né, que já são grandes, né, ali, não tem um crescimento tão grande quanto uma small caps. E aí eu queria trazer esse assunto aqui. Geralmente o Marcos Travalho fala bastante, ele gosta muito de small caps, não está aqui hoje, mas estou aqui fazendo a parte do Marco para trazer esse tom aqui com você. Alguma empresa, algum setor que você aí vê que tem se destacado, né, nos últimos pregões desse segmento aí de small caps que você poderia compartilhar com a gente? Sim, a gente está vendo, na minha opinião, um cenário muito positivo para quem está começando a investir em small caps ou até para quem já está investindo, reforçar os aportes, talvez até ampliar um pouco o percentual de aporte nessas empresas, porque foram as empresas que mais sofreram na queda do final do ano passado e também na queda que a gente teve no inicinho desse ano. Os 10 primeiros pregões de 2022 foram marcados por uma desvalorização muito forte das small caps. Quando a gente olha as empresas maiores e o índice Bovespa, que tem um peso muito grande de Petrobras, de Vale, dos bancões, a gente vê que as commodities em alta e o real desvalorizado frente ao dólar seguraram um pouco a queda dessas empresas de commodities. Ao mesmo tempo, os bancos têm perspectivas boas de resultados agora no quarto trimestre e a alta da Selic acaba trazendo ganhos na carteira de crédito dos bancos, conforme eles vão repassando esses spreads maiores. Então, esse cenário de alta da Selic acaba beneficiando um pouco o setor financeiro e também o cenário macro para commodities segurou aí as grandes participações do Ibovespa, como Petrobras e Vale. Mas, mesmo quando a gente olha o Ibovespa, ele sofreu, mas nem comparado com a queda que a gente viu nas empresas menores, as small caps ou as micro caps, como a gente fala, que são aquelas empresas ainda menores, dado que quando a gente olha o índice de small caps da Bolsa hoje, é curioso, porque algumas empresas que já são grandes estão compondo índices small caps. Então, lá no caso da Empíricos, a gente até chama a nossa série de micro cap, porque a gente limita a 5 bi de valorização de mercado para baixo nas nossas indicações. E o índice small cap, só para fazer um parênteses, tem empresas aí de 15 bi, então 10 bi, 2 vezes maiores, né? Por isso a gente até diferencia um pouco, chama o nosso produto lá de microcap. Mas quando a gente olha o índice de small cap, a gente viu que ele caiu muito mais que o Ibovespa, justamente por esse fato que eu expliquei no início, de que o Ibovespa foi, de certa maneira, poupado de uma queda maior pelo cenário macro de commodities e alta de juros, beneficiando os bancões. Agora, quando a gente olha para as empresas menores, que inclusive representam mais outros setores da economia, como empresas startup, tecnologia, software, varejo, essas empresas tiveram nesse início, foram dizimadas no inicinho desse ano. Elas até vêm recuperando agora, mais recentemente, a gente viu que os últimos pregões, os últimos 4 pregões, estão sendo marcados por bolsas americanas caindo e a nossa bolsa performando melhor. E quando o Ibovespa tem subido nesses dias, o índice de small caps tem subido quase o dobro. Ontem mesmo o índice de small caps subiu mais de 3%. Então, a gente está começando a ver uma retomada nessas empresas. Eu acho que tem uma chance maior aí de a gente continuar vendo essa retomada, dado que, se a gente for observar as valorizações de todas as classes de ativos do ano passado, as small caps foram as que mais sofreram, foram o ativo que pior performou quando a gente compara aí índice Bovespa, juros, cripto, fundos imobiliários,
títulos de renda fixa. Quando a gente faz aquela listinha da performance do ano passado, de 2021, a gente vê que as small caps foram o pior desempenho. E isso não necessariamente reflete os fundamentos das empresas. Tem muitas empresas que continuaram investindo muito nos seus negócios, melhorando a eficiência, continuaram abrindo lojas, ou seja, continuaram crescendo e vão atravessar esse período de pandemia e de crise econômica, de maior inflação, e vão provavelmente sair até mais fortes, né? A gente sabe que em muitos setores, como o setor de vestuário, por exemplo, muitas empresas pequenas não sobrevivem a esses períodos. Então, quando esse período de maior estresse passa, em geral, as empresas maiores, e aí nessa comparação mesmo, as microcaps são empresas grandes, porque já são empresas listadas na bolsa, né? E aí eu estou comparando aí uma C&A, que está valendo menos de 2 bi, com, por exemplo, os lojistas, né, de rua. Então, a gente vê que esse tipo de empresa que já tem um porte, que está listada na bolsa, apesar de dentro do universo da bolsa ser considerada uma microcap, ela tende a sair beneficiada dos períodos de crise, quando muitos menores não sobrevivem. Elas tendem a acabar ganhando um share maior. Nesses períodos a gente vê muita consolidação de mercado também. Então, por exemplo, a C&A, que é uma small cap que eu gosto muito, ela investiu ano passado 600 milhões, foi o ano de maior investimento de toda a história da empresa. Num ano aí de pandemia, de onde teve a segunda onda da pandemia, ou seja, essas empresas elas conseguem, nesses momentos de crise, enquanto que muitos pequenos não sobrevivem, elas conseguem ampliar investimento, desenvolver áreas que eram mais carentes, como, por exemplo, a logística, o canal online. Então, todos esses investimentos fazem com que ela saia da pandemia com o e-commerce mais fortalecido, com uma cadeia de logística muito mais eficiente, centros de distribuição mais eficientes, e ela conseguiu investir, ou seja, elas têm recursos para continuar investindo, se não ampliar investimentos nesses períodos para se adaptar. Eu falei também, isso se tratando de empresas que vão se recuperar depois da pandemia, né? Como empresas de loja física, o Espaço Laser, que é de serviços de depilação, tiveram as suas atividades muito afetadas pelo fechamento das lojas, das unidades no pior momento da pandemia, e agora já mostram uma retomada, uma recuperação do fluxo de clientes, não tem mais restrições de horários e de lojas fechadas, e nesse aspecto, inclusive, a gente vê que a Omicron, onde ela apareceu primeiro, como na Inglaterra, na África do Sul, ela não necessitou de grandes lockdowns, como nas outras ondas, como um misto, talvez, da variante, talvez da vacinação, mas o fato é que ela não obrigou essas economias a pararem, o que é um alento também para esses casos que estão se recuperando agora, que tem mais atividades em lojas físicas. Mas eu também falei de consolidação. Tem empresas como a Sinqia, que eu gosto muito, que também está adquirindo outras empresas. Tem as small caps de commodities, e todas elas foram muito impactadas. Elas caíram muito também, só para complementar, porque nesse movimento de alta da Selic, onde a Selic saiu de 2% na mínima, para já estar aí mais de 9%, e a expectativa é que ela feche esse ano em quase 12%, muitas pessoas migraram seus investimentos e voltaram para a renda fixa. Isso significa resgates de fundos de investimento. Quando os fundos de investimento de small caps recebem resgates, eles têm que vender as ações para pagar esses resgates que os clientes pediram, independentemente de se o gestor está achando aquela ação cara ou barata. Ele vai ter que vender para cumprir com o resgate solicitado. E isso afeta ainda mais as small caps, porque são empresas que têm menor volume diário. Então, elas são muito mais afetadas por uma migração para renda fixa do que empresas com alto volume de circulação. Então, tem um aspecto muito forte de volume que pressionou essas small caps, que também não representam os fundamentos delas, que muitas vezes continuaram positivos. E aí, só para fechar o pensamento, o que a gente está vendo no início desse ano é uma entrada muito forte de investidores estrangeiros, ao passo que as pessoas físicas migram aí para o título de renda fixa, que está pagando um pouco mais, a Selic,
ao passo que os institucionais, como os fundos de pensão, também têm essa tendência a migrar para títulos públicos e renda fixa, que facilmente consegue cumprir com uma meta atuarial, porque estão pagando mais. Esses dois grupos, institucionais e pessoa física, a gente vê saindo da Bolsa, mas os estrangeiros estão entrando muito dinheiro na nossa Bolsa. Só que quando os estrangeiros entram, eles entram, na sua maioria, por ETFs, por fundos que seguem índice. E esses fundos que seguem índice compram mais participações que são aquelas preponderantes no Ibovespa, por exemplo, que é justamente Vale, Petrobras, bancos. Então, fecha esse pensamento de que o fluxo de entrada de estrangeiros, ele segura e ele beneficia as empresas maiores nesse primeiro momento e ainda não tem um fluxo tão forte entrando em small cap. Mas, em geral, isso é uma segunda etapa. Depois que o fluxo entra nas empresas grandes, tendência a procurar as oportunidades que estão mais escondidas, que são as small caps. Então, assim, quem se posicionar antes disso pode capturar uma boa rentabilidade.